Bom, agora eu quero trazer aqui alguns pontos sobre algumas limitações que o sistema tem, e talvez onde ele não consegue trabalhar de forma automática ou onde a gente precisa implementar algumas futuras melhorias. E a primeira delas, eu acho que é a mais é comum pelo fato do sistema estar iniciando, mas é que a gente ainda tem só uma integração, né? Hoje a única lib que funciona ali dentro é a biblioteca de autenticação. Eu acredito que haverão mais à medida que a gente avançar com desenvolver mais projetos e utilizar a ferramenta. Mas hoje é a única que a gente tem. É muito importante que a gente mantenha isso aqui vivo, que seja alimentado por novas funcionalidades e novos recursos, para que a gente consiga trabalhar tendo que criar coisas do zero ali cada vez menos e podendo reaproveitar estruturas que já foram bem feitas ou implementações que já estão muito robustas, já estão muito validadas também pelo QA e pela equipe. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A segundo é que o sistema todo ele opera sem logs, então a gente não tem, por exemplo, uma informação de tabelas de log de forma automática. Então, caso a gente tenha um requisito de log, a gente não conseguiria trabalhar dentro do sistema para gerar essas informações. Não estou falando do log do código em si, tá? Porque para isso a gente tem o Git, mas estou falando do log da API mesmo que foi criada. E é um ponto que ela foge um pouco ali da alçada de uma biblioteca, porque ela não é uma lib muito comum, né? Ela teria aí talvez que ser uma biblioteca nativa do sistema, porque ela vai abranger todos os models, né, do banco. Então cada model tem que ter o seu log de forma automática. Ela trabalharia aí quase que como um middler, né? E talvez até possa ser um middler mesmo a implementação. Talvez a gente consiga fazer algo assim. O terceiro ponto é que ela não é uma ferramenta que permite o usuário não errar. Então, o sistema ele pode quebrar, mesmo você trabalhando pela ferramenta. Por isso que é necessário prestar muita atenção e entender como ela funciona. Porque para que a ferramenta não quebre nunca, eu preciso engessar o processo. E se eu engessar o processo, eu perco exatamente o propósito da ferramenta, que é ser algo dinâmico e livre para customização. Então, por isso que ela traz também esse risco de quebras. E o que, que seria uma quebra, né? Já falei um pouco sobre isso, mas uma das quebras possíveis, por exemplo, é se eu crio aqui uma nova propriedade, que é obrigatória no banco, na tabela, e eu não adiciono isso nem nas rotas públicas nem privadas que criam o dado. Então, eu estou tentando criar um dado sem uma propriedade obrigatória. Isso vai dar um erro no banco, vai dar um erro na URM mais precisamente. Para isso, a gente tem a possibilidade de fazer o autocomplete, né, que é para auxiliar aí a criar as informações de forma básica, mas ainda assim não dá para evitar 100% desse processo. Então, o interessante, né, o importante é sempre se atentar ali à construção do endpoint, talvez revisar aos poucos os pontos ou criar um CRUD depois do outro, testar para ver que aquele funciona e aí sim ir criando os próximos. O quarto ponto é a criação dos itens em cascata, que é quando eu preciso criar um dado que se relaciona diretamente com o outro. Então, às vezes eu quero, por exemplo, eu tenho uma tabela de usuários e eu tenho uma tabela de endereço de usuários. E aí o meu front é só uma tela, mas o meu banco são duas telas separadas. São duas tabelas separadas. Eu não consigo automaticamente criar essas duas informações em um único endpoint. Você pode alterar manualmente para que a sua validação receba um objeto de endereço e aí você crie isso numa tabela de endereço. Mas automaticamente o sistema não tem suporte para isso. Pode ser feito um recurso como esse, mas a gente tem várias formas de relacionamento. E aí me preocupa a gente atender somente um pedaço daquilo ou ficar muito confuso de interpretar. Então é algo que eu não fiz nativamente, que eu acho que seria pouco utilizado. E também eu não sei se isso atenderia
uma demanda tão importante, ou não sei se ficaria muito bom. Então eu acabei não fazendo inicialmente, mas ainda assim tem muito recurso para que a gente consiga montar isso, por exemplo, identificar se o objeto é um array, e aí baseado nesse array a gente encontra a tabela que se relaciona, ou se for um para um, a gente também pode identificar qual tabela ele pertence, criar automaticamente. Enfim, tem como expandir, só que ainda não fizemos. E o próximo ponto que eu queria trazer também é sobre a utilização do ignore. Então, alguns vídeos atrás, eu falei sobre aquela tag de ignore, que ela é basicamente uma tag onde você abre aqui com a hashtag e fecha com o arroba, e tudo que tiver dentro desse escopo, tudo que tiver dentro desse bloco vai ser ignorado no momento que o código for gerado. Mas isso aqui tem uma limitação. Ela é uma limitação fácil de contornar, é simples de não ter problemas com isso aqui, mas eu acho muito importante trazer. O que, que pode causar um problema? O fato de você tentar ignorar um trecho de código do sistema. Então, se você tenta ignorar algo a ferramenta gerou, automaticamente, quando ela passar da próxima vez, ela não vai identificar aquele trecho porque ela está ignorando. Então, ela vai tentar recriar aquela informação. Eu vou mostrar aqui para vocês o que poderia acontecer, mas se eu coloco esse trecho aqui, por exemplo, que ele verifica se o nome do usuário é único, ele é um trecho de código que ele é gerado no momento em que eu... Deixa eu só remover isso aqui para não ter perigo de quebrar. Ele é gerado no momento em que eu marco esse name como único. E aí ele coloca isso aqui no escopo para mim, para fazer uma verificação se aquele nome já existe ou não. Porém, no momento que eu ignoro essa informação e aí eu tento gerar esse código de novo, ele vai passar por ali e aí ele vai encontrar aquele trecho. E aí o que ele está fazendo aqui é exatamente inserindo esse trecho novamente, porque ele não encontrou. Se eu tento sobrescrever essa informação, quando eu volto aqui, eu tenho duas verificações. Então eu acabei de duplicar um trecho de código. Isso aqui, para remover essa verificação do sistema, tudo que você precisa fazer, deixa eu estopar aqui que não tem mais nada importante para gerar. Tudo que eu preciso fazer para remover esse trecho é desmarcar o checkbox de único e esse trecho seria removido. Ele não estaria mais presente aqui, mas esse não seria o caso. O caso é onde você deseja reescrever ou você deseja adaptar essa informação. A minha sugestão é que você faça isso fora do escopo que foi gerado. Mesmo que talvez isso aqui fique um pouco duplicado no projeto, então se você, por exemplo, tem outro lugar onde você precisa que name exista, em vez de você aproveitar esse if aqui, você vai reescrever ele aqui embaixo e aqui dentro você vai criar a sua própria lógica de quando o name existir, sem reaproveitar um trecho de código que já existe. Aqui, obviamente, você poderia utilizar a tag ignore aqui no meio, tá? Então, se você fizesse isso aqui, para reaproveitar o trecho de código, né, o bloco do if, você poderia fazer também. Mas, por exemplo, passar novas propriedades aqui, você também pode utilizar o ignore, tá? O que não pode acontecer, por exemplo, é você apagar uma informação. Então, se você quiser apagar esse auth aqui, aí sim a gente passa a ter um problema, porque você vai modificar um trecho de código nativo e depois o sistema vai tentar reescrever ele naquele lugar e isso vai acabar gerando um problema na hora de sobrescrever um arquivo no outro. Então, o ideal é que sempre que você precise manipular algo, não utilize trechos de código já existente. Não mude nomenclaturas, nomes de variáveis, nada que o sistema gera automaticamente, não é aconselhável que isso seja alterado, tá? Inclusões, você pode usar o ignore, mas remoções eu não recomendo que você faça. Até porque se o trecho de código precisa ser removido, tudo que precisa ser removido pode ser removido através daqui. Até para demonstrar um pouco disso, vou pegar outro aqui em paralelo, o store do motorista, vou pegar o mesmo serviço. E o que eu quero mostrar é que o serviço que cria quando você não tem validação nenhuma, ele é desse tamanho. É um serviço muito simples, não existe nenhum contexto lógico além de receber o dado e criar no banco. Então não faz sentido que você remova um tipo de contexto na mão.
porque aqui não tem contexto nenhum. Então, se existe contexto, é porque você marcou para que esse contexto fosse gerado. E é isso, tá? Essa questão do ignore eu acho que é um ponto importante de entender. Evitar sempre renomear ou remover partes nativas do sistema para não ter problema no momento que ele for gerar novamente. Beleza? Acho que essas são as limitações, pelo menos nesse momento que eu encontrei, que eu identifiquei, são as que eu encontrei no momento também que eu estava fazendo o sistema. Todas elas podem ser contornadas, todas elas têm recurso, mas é bom evitar algumas delas para que vocês não tenham problema. Beleza?